Olá pessoal, sou Júnior Talhaferro, diretor de expansão da Lion Force Franchising. E hoje nós falaremos sobre as objeções. Recentemente nós encaminhamos para vocês um questionário, um formulário que foi preenchido pelos franqueados e nós captamos as objeções para que nós pudéssemos tratá-las uma a uma. Então eu estou aqui hoje para a aula de hoje com o Roberto Silva, o consultor que está trabalhando conosco a respeito das objeções. Seja bem-vindo, Roberto. Oba, que alegria, Júnior, que alegria, uma alegria estar aí com vocês, dando continuidade a essa nossa troca de conhecimentos. Eu sempre costumo falar que é uma troca de conhecimento, porque a gente aprende também bastante, né? Verdade, com esse compartilhamento, a gente estuda para poder se preparar da melhor forma possível. Verdade. Em respeito aos negócios, né? A gente tem que ter respeito pelo esforço de cada empreendedor. Sim. E por causa disso a gente aprende um pouco mais, a gente sempre toma consciência de questões que fazem com que os temas que a gente estuda fiquem mais aprimorados. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Obrigado mais uma vez. Estamos prontos aí para os temas, Pronto, as principais objeções que você selecionou aí. É verdade. Bom, de vários questionamentos, Roberto, eu vou falar do primeiro, que é a nossa primeira videoaula das objeções. Né? Tá. São três agora nesse primeiro bloco, depois teremos mais, né? Perfeito. Ótimo. Vamos lá então. A primeira questão é: não encontro tomador de decisões, eu não encontro proprietário no local. Então o franqueado ele chega no local para apresentar o produto, para apresentar o serviço, só que não encontra o proprietário. O que fazer nessa situação? Qual a dica que você dá para o nosso franqueado? Perfeito. Bom, a primeira dica e a primeira informação que eu trago quanto a essa questão levantada, primeiro que ela não é uma objeção. Perfeito. Vamos já entender que ela não é objeção. Para isso eu vou reportar ao Michael Jordan, jogador de basquete, o mais bem pago da NBA, quer dizer, do campeonato lá. E recentemente numa campanha publicitária, e ele foi questionado a respeito do seu sucesso, ele disse o seguinte: olha, se eu for calcular que eu jogo 2 a 3 vezes por semana, a idade que eu tenho, quando eu comecei a jogar e a quantidade de erros que eu cometo jogando, em média, cada jogo, significa que eu devo ter errado 27 mil vezes durante toda a minha carreira. Perfeito. 27 mil vezes, ele disse que errou. E aí ele disse o seguinte: talvez o motivo do meu sucesso é que ninguém tenha errado mais que eu. Veja bem, olha a inversão que ele fez. Ele não quis dizer aquilo que ele faz de certo, naquilo que ele acerta, mas ele disse que ele está propenso a errar, ele aceita que o erro faz parte do negócio. Tudo bem. Se nós partirmos do princípio que o que ele falou é relevante, nós precisaremos considerar que o mesmo nós podemos falar de um jogador de futebol que sempre está meio que bem posicionado e de repente a bola não chega no pé dele. Perfeito. Ele estava posicionado, ele estava no jeito, e o jogador... Se preparou para isso, inclusive. No jeito ali, se preparou para isso, ele estava no jeito certo, estava longe do marcador e tudo mais, mas aquele jogador que estava com a bola nos pés para poder fazer o lançamento não teve aquela visão, não colocou as bolas no pé dele, tá? Vou juntar as duas informações que eu estou trazendo, a questão do Michael Jordan e a questão do futebol, tá? A questão do atacante estar no ponto certo. Veja bem, o que proporciona que você tenha 50% pelo menos de chance de acerto é você se posicionar, é você estar bem, estar predisposto a fechar negócio. O outro 50% diz respeito a uma série de variáveis fora do nosso controle. Nesse caso, nós estamos falando do atacante, que não colocou a bola nos pés, né? O centroavante, que não colocou a bola. Não deu assistência. Não deu assistência, tá? Eu entendo menos de futebol, sei que você entende um pouco mais. Mas não deu assistência adequada, mas ele estava no ponto, Agora, se no momento que o jogador não deu assistência, percebe que não é um erro dele, é uma questão circunstancial. Perfeito. Questão da circunstância. Quer dizer que isso acontece no dia a dia, de qualquer negócio. Acontece, e veja bem, se nós considerarmos, agora eu vou voltar na estatística lá prevista, né, calculada pelo Michael Jordan, que ele deve ter errado 27 mil vezes. Eu não errei 27 mil vezes, então eu deveria ganhar mais que ele.
Você errou 27 mil cestas? Não. Deveríamos ganhar mais que ele errou mais que a gente. Ainda assim, ele se tornou o atleta mais bem pago. E não eu, nem você, nem ninguém aqui da organização, aqui da parte técnica aqui do nosso vídeo. Então, o que acontece? Essa questão do empresário que decide não estar lá faz parte do dia a dia de qualquer negócio, não só de vendas, e por isso que eu citei o futebol, o basquete e tudo mais, faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, isso não deve nos frustrar, por quê? Porque isso faz parte da sua construção de negócio. Você percebe que em todos os treinamentos, livros, vídeos que eu ouço de pessoas falando de vendas e tudo mais, sempre diz o seguinte: o vendedor tem que ser persistente. Você já ouviu isso? Sim, sempre. Tem que ser determinado, ele tem que ser incansável, ele ouviu um não, ele tem que continuar com a mesma energia, ele ouviu outro não, ele continua com a mesma energia, e aí 5 horas da tarde ele ouve o seu primeiro sim e ganha o dia. Um sim é capaz de resolver 8 nãos ao longo do dia, porque a potência desse sim, o valor que ele é muito maior do que qualquer não. Então, tudo isso demonstra que, na verdade, aquela característica do vendedor de ser persistente, de não desistir, de saber que o não faz parte da construção de um processo e tudo mais, que diferencia o vendedor de sucesso do vendedor que desiste muito cedo. Porque existe 2 tipos o vendedor de sucesso e o vendedor que desiste. Só existe isso. Tá? Porque aquele que persiste vai se tornar sucesso, porque venda é persistência, certo? Venda é persistência. O que nós não podemos, num caso como esse, confundir o fato do cliente não estar lá como objeção. Isso é circunstancial, faz parte do processo, né? E como eu gosto de acreditar, a gente já conversou o suficiente para você perceber que eu penso muito assim. Às vezes você vai no cliente, o cliente não está lá, você fica totalmente frustrado e você vai perceber que num outro momento que você marcar com o cliente que ele estiver, ele vai estar com a mente aberta para comprar de você, ele vai estar pronto para comprar, e você pode dizer o seguinte: olha, felizmente não foi naquele dia. Não era o momento. Não era o momento. Quando as coisas não estão conspirando em seu favor, isso não é uma live de coisas abstratas, não. Nós estamos falando de coisa prática da venda. Só que na prática eu percebo isso. Às vezes eu marco com um determinado cliente para apresentar um projeto e tudo mais, e aí eu percebo que não dá certo e tudo. Aí marco para daqui uma semana depois, as coisas se mudaram, o cenário mudou, as condições mudaram e ficou tudo tão redondo para fechar o negócio que eu sempre digo: ainda bem que não deu certo da outra vez. Você fala sempre isso. Eu falo porque eu vejo isso, não é questão de crer. Isso para mim acontece todo momento. Acontece todo momento. E quanto mais a gente tiver ciência disso, não é questão de crença, não, é questão de ciência. Sim, perfeito. Não é verdade? Então, para a gente não se frustrar com isso. Então, eu gostaria de colaborar com esse tema, não dizendo que é uma objeção, mas que são circunstâncias relativas à venda, relativas a transporte, que você chega para entregar um produto e chega lá, não tem quem recebe, relativo a negócio, você como empresário sabe que às vezes você marca a reunião, a pessoa não pôde vir, aí você fala: puxa vida... Até mesmo com a gente, as pessoas marcam, muitas vezes a gente não pode atender. A gente não pode atender. E tudo mais. Rotineiro. Rotineiro. E aí, você deve ter acontecido também, a pessoa marca para outro dia, no outro dia você está pronto, você está com os elementos para poder fechar. Para ela foi melhor que você não atendesse antes. Perfeito. Né? Então, não é questão de crença em circunstância não, mas é que isso é a prática. Às vezes o universo está conspirando a nosso favor e a gente reclama. Então, assim, visitar um cliente e ele não estar, não é objeção. São circunstâncias que fazem parte do negócio e que a gente, lidando com isso positivamente, a gente sempre vai ter um dia mais agradável, mais positivo e fecharemos mais negócios. Isso é o que eu realmente percebo, não só acredito, como percebo também. Ok, Roberto. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo das objeções que, como o Roberto falou, não é uma objeção, é algo rotineiro. Até o próximo vídeo.